Filipe, nós encarnamos para sofrer? Será esse o nosso propósito? Nós tínhamos vindo para esta pedra maravilhosa que chamamos planeta Terra? Pois muitas pessoas, se calhar, ao longo da sua caminhada, até acharam que sim, mas na realidade há muito mais por trás do que simplesmente resumir à questão do sofrimento. Uh, Essa questão do sofrimento muitas vezes surge porque ao longo de todo o nosso processo aqui, vamos quebrando barreiras, vamos ganhando mais conhecimento e só com isso já vamos ter uma postura, uma forma de estar, um pensamento muito mais disruptivo. O que faz com que muitas vezes nós nos desviemos do padrão que está instituído. E quando nós tentamos, e quando uma ovelha tenta sair ali do rebanho, não é? Há sempre aquela ideia de que eu sou diferente, e porque é que isto só comigo, e porque é que ninguém me compreende. Então, muitas vezes a ideia de sofrimento surge por causa disto. Não só, se calhar, porque estamos aqui mesmo para sofrer. O que é que tu achas, Diogo? Eu acho que, quando estavas a falar, estava a lembrar de uma frase que eu vi uma vez, uma primeira astróloga, a primeira vez que eu ouvi foi uma astróloga que disse, o sofrimento nós todos sofremos, perdão, nós todos temos dores, mas o sofrimento é facultativo, no sentido de, os factos acontecem a todos, não é? Mas depois a processo emocional que nós damos, ou a resposta emocional, ou o desenvolvimento que nós damos em cima disso, vai sendo adequado ou vai sendo, né, mediado pela consciência da pessoa. Então, toda a gente pode ter um acidente de carro, mas uma pessoa sofre e outra pessoa vê que teve uma oportunidade de renascer. Então, às vezes, se calhar, a consciência, não é, vai nos fazendo lidar com as coisas da vida de outras perspectivas. Claro que há situações extremas, não é? Sofrimento. Há pessoas que estão a passar coisas extremas e que situações muito complexas que muitas vezes nos fazem indagar, a perguntar, não, claro, porque é que esta pessoa está a ter este sofrimento, não é? E ao mesmo tempo nós vemos aquelas pessoas hiper prósperas e nós achamos que aquilo é a vida paradisíaca e se calhar estão também num profundo sofrimento, senão não haveria milionários a suicidarem-se. Então, o que nós entendemos por não é, felicidade ou sorte ou boa vida é muito subjetivo e o estado de consciência faz toda a diferença. Então, se calhar, aquilo que nós todos queremos, não quero ganhar Euromilhões, mas se calhar toda a gente saberia mostrar um Euromilhões e seria enriquecedor para a sua vida ou seria uma porta para a destruição, Exatamente. É que não depois é? aí iam-se abrir realidades diferentes, situações completamente diferentes, e depois, muitas vezes, as pessoas não saberiam lidar com isso. Antes de o ter, muita gente quer. Depois de o ter, poucas pessoas conseguem lidar com isso, não é? Lá está, buscando só apenas uma pequena referência do passado e só um pequeno toque ao que tu estavas a dizer. Muitas vezes as pessoas têm sempre aquela tendência que a questão não é, do sofrimento e quando isto acontecer eu faço, quando isto acontecer eu faço, não é? Uh, e, e já falamos até sobre temas que tocam nesta vertente e não é necessário estar à espera, apenas é preciso fazer. Mas lá está, o fazer muitas vezes quebra certos padrões. E muitas vezes nós próprios, mediante o próprio autoconhecimento que vamos adquirindo, não é? Conforme vamos colocando diferentes lentes à nossa frente e vamos tendo uma perspectiva diferente, nós próprios muitas vezes apercebemos-nos de coisas em nós que fazem com que tenhamos de as transmutar, não é? De lidar com elas. E lidar com elas muitas vezes pode trazer aquela noção de sofrimento, mas não é bem a questão do sofrimento, é mesmo o passar pela tormenta para depois ver ali ao fundo algo mais tranquilo, algo mais enriquecedor. Não é? Exatamente, A noção de é isso sofrimento mesmo. é algo que não faz muito sentido. Não faria muito sentido estarmos aqui com tanto investimento que é feito para que cada um de nós reencarne aqui neste planeta, para simplesmente se resumir a isso. Exatamente, Filipe. E se calhar nós estamos a partir do pressuposto, quem está a ver este episódio sabe, ou parte do pressuposto também, que nós estamos a falar da reencarnação e estamos alinhados nesta ideia da reencarnação, não é? Obviamente. E muitas vezes a pessoa, há uma pergunta que eu acredito que é recorrente, que é, estamos com a propósito das reencarnações contínuas, não é? Porque é que nós saímos de um corpo, vamos para outro, e depois vamos para outro, e vamos para outro, e a vida vai, não é? Nós vamos reencenando várias situações e revivendo. E aqui, a off, nós já estamos a falar de uma coisa que eu acho que é muito importante destacarmos, que é a diferença entre conhecimento e experiência, não é? Uma coisa é nós sabermos intelectualmente ou termos a noção, outra coisa é experienciar, não é? Na carne, ou no corpo, ou na matéria,
é totalmente diferente. E todos nós podemos ver isso, né? Vamos ver o vídeo no YouTube, aquilo parece sempre muito fácil, mas quando somos nós a fazer, aquilo de repente transforma-se numa complexidade tremenda, não é? Os livros do. Muitas pessoas queixam-se das ilustrações do IKEA. Então aquilo está perfeito. Agora, quando chega a nossa altura de montar o móvel, então a conversa é totalmente outra. E eu acredito, pelo menos a minha percepção, aquilo que para hoje para mim faz sentido, que um dos propósitos da alma realmente é ganhar a sabedoria, não é? A experiência, a maestria da matéria, lidar com a questão da matéria. Porque quando quer que nós tenhamos sofrimento, nós naturalmente vamos atrás de nós próprios buscar essas pecinhas que andamos a perder, não é? É verdade, Acho eu, Filipe, não é sei se faz verdade, é verdade. sentido. Concordo totalmente com isso. Até porque nós estamos neste momento, como tu disseste bem, nós vamos usando alguns veículos ao longo do tempo, não é? Precisamente para adquirir uh, toda essa sabedoria sobre o que é esta experiência mais densa. Porque se nós pensarmos um pouco mais, andando um bocadinho mais para trás, nós não somos humanos. Nós estamos agora aqui a usar este fato, estamos aqui agora a usar e a viver esta experiência. Uh, Partindo desse pressuposto, então porquê é que estivemos aqui tantas vezes? Porque muitos de nós já cá estiveram muitas vezes. Para ir ganhando sabedoria em muitos temas. Porque todos nós chegamos aqui com um propósito, né? Originalmente, a primeira vez que esta nossa energia, este nosso ser aqui chegou, e isso é igual para toda a gente. Todos nós chegamos com um propósito. Ao longo do tempo, esses propósitos podem ter sido mudados, podem ter sido cumpridos, novos chegaram, e este veículo, esta nossa experiência na matéria, permite-nos ir cumprindo esses pequenos propósitos. Agora, a realidade é que ao longo destas várias experiências, muitas vezes lidamos com situações mais complexas e às vezes precisamos de a forma de sair delas é uma nova experiência. Outras vezes são novos processos que se calhar vamos passar, que se calhar vamos ensinar, que se calhar vamos também aprender. E para isso usamos todos estes diferentes corpos ao longo desta linha do tempo. Mas a realidade é sempre uma. Nós estamos aqui para viver uma experiência. E o que muitas pessoas, muitas vezes, se esquecem ou não têm essa percepção é que temos dentro de nós o poder de decidir quando é que já chega, quero fazer outra coisa. Mas o que é essa outra coisa é? Logo se verá. Mas se calhar temos dentro de nós o poder também de quebrar esse ciclo. Mas esta experiência é muito enriquecedora. Muito enriquecedora. Sem dúvida, Filipe, e faz-nos, se calhar, perceber que é isso, muitas pessoas andam a tentar fugir e eu penso, por causa uma das coisas que volta e meia é uma realidade, pelo menos eu penso muitas vezes sobre isso, não é? De para onde é que vou, para onde é que venho a seguir, ok, já estou farto de estar aqui, quero-me ir embora, quando morrer lá que vou fazer bem, ou quando vou ser um anjo da guarda é que vou fazer muito bem ao próximo, e se calhar nós perdemos a possibilidade de em vida poder fazer também muito bem a muita gente. Não é? Nós estamos à espera, se calhar, de assumir um papel de espiritual ou de guia. Pode ser que haja pessoas que estejam a nos ouvir que pensem, não, quando desencarnar é que eu vou fazer isto e aquilo que eu sempre quis fazer, vou ser o meu hobby, ou jogar golfe, sei lá bem, cada um terá as suas vontades. Mas tentar, como estavas a dizer, em vida podemos fazer já muitas coisas muito interessantes, muito bem a muita gente, ser bons da guarda de muitas pessoas, em vida, não é? Porque por acaso há um senhor, uma pessoa que eu sigo, que eu gosto muito do trabalho dele, que ele diz, aquelas pessoas que dizem quando morrerem que vão ser anjos da guarda e em vida são uns terríveis, não é? Como é que eles querem ser anjos da guarda quando morrerem? Não é? Estão num Como é que tu espectro vais ser completamente diferente, oposto de não é? energia, não é? Como é que tu vais fazer A, B ou C, ou vais não sei quê, ou vais não sei o que mais, tu em vida não fazes porco, não fazes nada, não é? Ou fazes muito pouco e queres saber a tua amiga e não dás qualquer valor a ninguém que esteja à tua volta. Então às vezes faz-nos pensar isso, não é? Porque se calhar se nós tivermos a consciência plena que isto vai acabar e nós vamos para outro plano e vai seguir a vida, se calhar repensaríamos muitas atitudes que nós temos, não é? Porque se nós pensássemos, ok, isto não é para sempre, e como estavas a dizer, amanhã pode acabar e eu desencarno e for para outro plano e acabou, não é? Então se calhar não é viver a vida com o peso e com aquele fardo e aquela cena de estou desejoso que isto acabe. Mas ver que se a minha consciência não transcender esses medos, quando eu for daqui para outro plano, vou levar exatamente o mesmo padrão neurológico comigo. Quer eu esteja aqui, quer eu esteja noutro sítio qualquer. Exatamente.
E não é? muitas E vou vezes, ver aquela realidade. é verdade, é verdade. E muitas vezes as pessoas, não é, invariavelmente, quando começamos a falar destes temas, de onde é que eu vim, quem sou, de onde vim, para onde vou, não é? Todas as pessoas, o que é que eu estou aqui a fazer? Todas as pessoas acabam por fazer sempre este conjunto de perguntas aliadas sempre a este tema. E muitas vezes também as pessoas estão ávidas, e se calhar algumas das pessoas que nos estão a ouvir até já tiveram esse pensamento, ou têm esse pensamento, de ávidas de querer saber, mas qual é a minha missão? O que é que eu estou aqui a fazer? E a resposta, em caso de dúvida, é sempre distribui amor. Amor ao próximo. Olhar para os animais, ver como é que eles fazem, não é? Um gato, como tu tens aí à tua beira, não é? Um cão, os cavalos e tantos outros seres do reino animal, eles distribuem amor de uma forma completamente genuína, autêntica, total. Então, para todas as pessoas que nos estão a ouvir, não é? Quando falamos deste tema de o que é que eu estou aqui a fazer e qual é a minha missão, então, se calhar, este é o primeiro ponto de partida para quem não tiver uma ideia. É vou distribuir amor por todas as pessoas. Porque as pessoas que têm de saber especificamente os processos que têm de desenvolver, sabem-no e vão-no saber internamente no momento em que pararem, escutarem, não é? E se conectarem com o seu ser interno. Isso vai surgir, não há como não surgir. Então, em caso de dúvida, vibrar nessa frequência do amor para aquela pessoa que está ao nosso lado, para aquela pessoa por quem nos cruzamos todos os dias, com quem trabalhamos, que se calhar até não existe uma empatia tão grande, mas se houver oportunidade, vou tentar ser diferente e não deixar ir no flow que toda a gente muitas vezes se deixa ir, não é? E depois querem ter um parâmetro de energia diferenciado, não é? Porque, eu vou ser um guru, vou ser isto, vou ajudar, mas como? Estamos, se não somos coerentes, não é? E, Filipe, eu acho que logo aí há um ponto que deixa-nos todos, apanha-nos quase a todos, e eu obviamente vou-me incluir, que é, nós só queremos, nós dizemos, todos nós somos um, não é? Se existe uma fonte primordial, podemos chamar Deus, universo, não é? Sei lá bem, a ciência, cada um sempre terá o seu Deus, mas existe esta fonte primordial de onde tudo deriva, o Big Bang, etc. Então todos nós partimos do princípio e todos nós pertencemos a algum sítio, não é? Essa fonte de energia. E mesmo dessa fonte de energia vêm as personalidades que nós mais gostamos, não é? As expressões mais harmónicas de amor, mas também vêm as outras todas que se calhar nós criticamos, nós odiamos, nós agredimos, não é? Nas redes sociais, ou na rua, ou no, como está a dizer, no local de trabalho. E então, esse ato de compaixão de perceber que, ok, eu posso discordar das crenças e da filosofia de vida, de política, de religiosa desta pessoa, mas ela continua a ser Deus, não é? Como um animal é Deus, como uma planta é Deus, como um tijolo é Deus e com tudo o que existe é Deus, não é? Seja químico ou não químico, vem de partículas que foram criadas por Deus, nem que sejam os próprios humanos que são Deus. Então, no fundo, tudo parte do mesmo pressuposto. Esta ideia de, se calhar, como está a dizer, distribuir o bem não é só para aquelas pessoas que nós gostamos, não é só para as de fins, porque isso seria muito fácil, não é? A pessoa para Exatamente. dizer, olha, eu só gosto daqueles que são do mesmo clube de futebol do que eu. Agora, se calhar a chave maior, não é? E se calhar essa visão de amor maior, e provavelmente é aquilo que a espiritualidade anda cá a fazer, porque ainda está no outro dia, no outro episódio que saiu, que a espiritualidade não tem partido, não tem como futebol, não tem religião, não é essa ideia de nós, porque na realidade tudo é um. E conectarmos essa ideia de tudo é um e amor universal e fazer bem, pode ser um animal, pode ser uma planta, pode ser um ser vivo, como pode ser uma pedra, como pode ser um cristal, ou outra forma qualquer de vida, é muito importante, não é? É muito importante nós, se calhar, sairmos dessa, como está a dizer, se a nossa missão é semear amor, que o façamos indefinidamente, não é? Abertamente para tudo e todos. Como estavam a fazer lembrar agora daquelas entidades ou consciências encarnadas que estão a rezar pelo bem do mundo, não é? Que não estou a dizer, olha, vou mandar energia para o Diogo e para o Filipe. Não, estou-me a dar para o mundo. Exatamente, a doar o seu amor, não é? Com a sua intenção para o mundo, não é? Então, isso é uma das coisas, mesmo quando nós falamos, por exemplo, falando aqui de uma figura incontornável de toda a questão da espiritualidade e também, obviamente, especificamente do espiritismo, Chico Xavier, não é? Ele trouxe uma enorme quantidade de conhecimento,
trouxe muita informação, mas, acima de tudo, dos relatos que existem, porque eu nunca tive a oportunidade de estar na presença dele fisicamente, dos relatos que existem, ele, acima de tudo, era uma pessoa que transmitia amor em tudo o que fazia, em tudo o que passava, em todas as mensagens, em todas as informações que ele trouxe. Então, esse é o ponto de partida e de forma alguma isso é uma forma menor, pelo contrário, é muito complexo e exige uma preparação interna muito grande para nós conseguirmos estar nessa frequência. Então, às vezes, as pessoas dizem, isso só orar ou só enviar boa energia é fácil. Não, não, não é fácil. Não é de todo fácil e é por si só uma tarefa gigantesca. Então, às vezes, nós perdemos-nos nos detalhes. Porquê? Porque às vezes, até por causa de redes sociais, por causa da informação que vamos lendo, queremos assumir para nós mesmos situações para as quais, na realidade, se formos a ver, não estamos preparados para. E não estamos preparados para porque se calhar exige uma certa condição física, se calhar exige uma certa condição financeira, se calhar exige uma certa condição de saúde que nós podemos não ter. E então todas as pessoas muitas vezes estão à espera daquela missão grandiosa de epá, tu vais trazer este conhecimento único no mundo, vai ser certo, isso é importante, mas transmitirmos uma energia de harmonia, de amor incondicional é muito complexo nos dias de hoje. Muito complexo. E por si só é uma tarefa gigantesca de fazer. E está à mão de todos, não é? Todos nós podemos fazer a nossa parte e o que importa é cada um caminhar e não. É isso, indiferentemente do ponto de partida, todos nós podemos dar algum passo no sentido da integração. Não é? Seja lá onde nós estivermos no caminho, se estivermos mais longe ou mais perto, nunca é tarde, nós podemos, nem antes de, até antes de fechar os olhinhos, dar um prazo, porque sem dúvida que essa informação, ou que essa experiência, ou que essa sabedoria vai ser útil em qualquer estado de consciência que a gente esteja aqui ou no outro plano.